18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 2 minutos. Vamos juntos até as 7 com mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Oi, boa Karime. noite. Boa. E muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começamos, é claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Sim. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Claro, e com a sua participação em até as 7, estamos aqui à sua disposição. Acione aí o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horas news. Legal, anote aí, participe 994887592. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Como é que está a volta para casa? Boa noite a todos, Karime e Carlão. Olha só, pane mecânica bem próximo ao conjunto Ayapuá da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro. Então, essa pane mecânica que um carro de passeio está causando aí transtorno no trânsito, fazendo que tenha aquela leve retenção ali pelo local. Então, os condutores que passarem por esse trecho, bem em frente ao conjunto Ayapuá da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, tem que ter atenção redobrada nesse local. Karime, Carlão, daqui a pouco tem mais trânsito. Até daqui a pouco, André Meirelles. 6h03 em Manaus. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Denúncia no Dona Lindu. Grávidas passam mais de 2 dias em um trabalho de parto sem atendimento adequado. Pesquisa revela que o Amazonas teve uma das maiores taxas do país de crianças que perderam os pais durante a pandemia Covid-19. Professor é preso no interior do Amazonas acusado de abusar de alunas dentro da sala de aula. Encontro entre o presidente Trump e Lula gera expectativa para o fim do tarifaço. Legal, 6h04, você no melhor Mix do Brasil, e nós vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, no ar para você até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas. Olha, mais uma denúncia grave de negligência no Instituto da Mulher Dona Lindu. Dessa vez, a mãe de uma grávida foi nas redes sociais para mostrar o desespero da filha, que deu entrada na maternidade com fortes dores há 2 dias e não recebeu o atendimento médico adequado. Bom, e não era só essa grávida. Segundo a denúncia, outras mulheres também estavam em trabalho de parto há mais de 24 horas sem assistência adequada. Ainda segundo os relatos, as grávidas estavam sendo forçadas a aguardar um parto normal, mesmo em situação que exigiriam uma cesariana. Agora eu pergunto a você que nos escuta, o que mais é preciso acontecer? O que é que falta acontecer para que a gente receba aqui no estado do Amazonas uma intervenção federal na saúde do estado? Logo, Dona Lindu, que já foi referência no atendimento a gestantes, Carlão, isso no estado do Amazonas. Karime, o que não faltam são denúncias no Dona Lindu. Vale lembrar que a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, a AGIR, assumiu a maternidade em dezembro do ano passado e de lá para cá, segundo denúncias e relatos de pacientes, a situação só piorou. Na semana passada, inclusive, nós trouxemos aqui a denúncia dos bebês que sofreram queimaduras e lesões durante os partos no Dona Lindu, Karime. Pois é, Carlão, repórter Nathalie Moraes está acompanhando mais essa denúncia e traz pra gente os detalhes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, esses fatos foram esse fim de semana. A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas já falou alguma coisa? Já se pronunciou? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas que iniciam essa semana, essa segunda-feira aqui conosco. Karime, até o momento, o Instituto da Mulher, Dona Lindu, nem mesmo a Secretaria Estadual de Saúde trouxe alguma resposta pra gente sobre esse caso. Essa denúncia, né, uma mãe veio até as redes sociais relatar o desespero da própria filha neste domingo. Segundo a denúncia publicada nas redes sociais, a filha estaria há pelo menos 2 dias, Karime, fazendo uma peregrinação, a gente pode dizer assim. Ela afirmou já ter passado por outras 2 maternidades e que teria ido parar lá no Instituto da Mulher, porque a filha já
estava em trabalho de parto há mais de 24 horas e a alegação que ela recebia é que não estava evoluindo a dilatação necessária para a internação. Mas a mulher afirmava durante o tempo todo, Karime, que a filha estava sentindo fortes dores, que tinha uma questão de sangramento e a filha realmente estava ali pedindo socorro e estava sofrendo uma parte de omissão por parte dos funcionários da unidade hospitalar. Eles diziam muitas vezes para a mãe daquela paciente: a gente está com tudo parado aqui, não tem equipamento, a gente está sem receber, a gente não tem como lhe atender. Os funcionários falaram isso para essa mãe. Exatamente. Eu separei um trechinho inicial para a gente conferir um pouco mais dessa denúncia. A acompanhante, ela preferiu não se identificar, claro, mas a gente vai ouvir parte desse relato que foi publicado nas redes sociais. Vamos conferir. A menina está sofrendo desde sexta-feira com dores, com contrações. Desde sexta-feira que ela está com 1 centímetro, não dilata. Já rodamos em várias maternidades, viemos parar na Dona Lindu desde ontem à noite e os médicos não querem internar ela só porque ela está com 1 centímetro. Eles aqui é um descaso total, falta de humanidade, entendeu? Com a gestante. Só querem fazer as coisas quando a criança já está em sofrimento. Só hoje já teve 6 óbitos de nascidos aqui, né? Então já teve 6 óbitos de crianças hoje aqui nessa Dona Lindu. Isso é um descaso total. A minha filha está em sofrimento, então isso precisa de ser divulgado. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da mãe, né? Dessa jovem que estava ali, segundo informações, em trabalho de parto, realmente sofrendo por conta da falta de atendimento no Instituto da Mulher Dona Lindu. Mas vale a gente reforçar, Karime, que a gente não teve um retorno da SES pra gente poder confirmar essas 6 mortes. Essa situação caótica, certo, né? Que foi trazida aí por essa acompanhante da paciente que estava denunciando a situação caótica dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu. Inclusive, ela chegou a publicar nas redes sociais também a questão da falta de funcionários na maternidade. Inclusive, os funcionários que estavam lá denunciaram para ela sobre a situação da falta de medicamentos, da falta de médicos, superlotação, inclusive a situação dos salários atrasados. Vamos conferir mais um trechinho dessa denúncia. Os funcionários aqui do hospital só falam na privatização, né? Que o governador vendeu os hospitais para empresas privadas e só falam nisso, só falam na falta de salário, que o salário deles atrasa, entendeu? E por isso querem descontar nos pacientes, são vidas, a gente está falando de vidas. Todas as maternidades de Manaus estão assim. Essa não é a primeira maternidade que a gente está andando desde quarta-feira atrás, pedindo socorro para a gente ver a situação da minha filha. E outras mulheres que estão aqui também estão passando pela mesma situação. 18 horas. Infelizmente, né, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala da mãe dessa mulher que estava em trabalho de parto e infelizmente não recebeu a assistência necessária dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu. Mas vale a gente reforçar aqui para os nossos ouvintes que desde o mês de dezembro do ano passado, desde o mês de dezembro de 2024, depois que a Associação de Gestão, Inovação e Resultados de Saúde, a organização social mais conhecida como AGIR, assumiu não somente o Instituto da Mulher, como a Dona Lindu, as denúncias ficaram cada vez mais recorrentes, né, Karime? Vale a gente reforçar que na última semana a gente trouxe aqui mesmo no programa 18 horas a situação do descaso por parte de mães que denunciavam que bebês teriam morrido até queimados por bisturis elétricos por médicos não capacitados que estariam fazendo atendimento dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu. Inclusive, essa denúncia foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Mário Viana. Inclusive, a gente foi mais uma vez procurar o médico para tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu. Uma unidade que sempre foi símbolo de acolhimento, agora virou símbolo de descaso? É isso que está acontecendo com a saúde da mulher no Amazonas? Vamos conferir aí o que disse o médico Mário Viana. Realmente, com a mudança, né, da gestão, que tem dificuldade, sempre teve dificuldade, sempre teve baixa resolutividade, né, a gestão pública de saúde, e por isso o governo do estado entende que tem que terceirizar a gestão, né, mas em vez de melhorar, nós sabemos que piorou muito. Problemas estão acontecendo em todas as unidades,
principalmente nestas que estão em processo de mudança para a gestão por OS e naquelas que já implantaram, né? É muito grave a questão de falta de equipamentos, né? Como o cardiotocógrafo, como aparelhos de medição de frequência cardíaca fetal, né? Os sonares que a gente chama, a falta do ar-condicionado, Amazonas, Manaus, um lugar muito quente, isso traz um desconforto muito grande para os pacientes. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí mais um trechinho, a gente ouviu aí um trecho da fala do médico Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no Amazonas, mas vale a gente destacar, né, Karime, os bilhões que vão ser destinados para essa organização social de saúde que tem aí o comando assinado pelo governador Wilson Lima para estar à frente não somente do Instituto da Mulher, como o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, pelos próximos 4 anos, né? São mais de 2 bilhões de reais e vale a gente reforçar que antes mesmo de entrar ali dentro da unidade, o governador deu uma canetada e eles receberam mais de 30 milhões. E quer dizer que 30 milhões não daria para resolver tudo isso que a gente está vendo, que a gente está vendo aí que esses pacientes estão passando. Já foram pagos mais de 30 milhões em menos de um ano, Karime, né? Então, assim, é muito dinheiro para poucos resultados. Na última semana a gente trouxe aqui casos de violência obstétrica, de crianças que teriam sido feridas por bisturis elétricos, falta de profissionais capacitados dentro do Instituto da Mulher, Dona Lindu. Inclusive hoje, durante essa conversa que eu tive aí com o Dr. Mário Viana, ele falou sobre a falta de capacitação dos profissionais que estão atuando dentro dessas unidades de saúde geridas aí pelas organizações sociais, como é o caso do Instituto da Mulher, Dona Lindu. Não é de hoje que a gente vem falando disso aqui e cada vez mais vem ficando mais grave essa situação, porque mães esperam atendimento e para os profissionais realmente estão tentando trabalhar em meio a essa sobrecarga de trabalho, salários atrasados, profissionais não capacitados. Imagina que ali dentro daquela unidade tem pessoas que iniciaram quando o Instituto da Mulher, Dona Lindu, iniciou o trabalho aqui no Amazonas, quando era uma unidade de referência e hoje virou uma unidade de símbolo de descaso. Então é realmente muito preocupante toda essa situação. Eu só vou lembrar que o Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, assim que o governador Wilson Lima assumiu o primeiro mandato, ele pediu a intervenção federal na saúde pública do Estado do Amazonas, porque logo nos primeiros anos o governador Wilson Lima já mostrou que veio. O caos na saúde pública se instaurou e ele foi para Brasília, isso antes da pandemia, pedir intervenção federal na saúde pública do Estado do Amazonas. O que a gente vê de lá para cá é o que? O descaso total. A situação piorou nesse nível, ao nível do governador contratar organizações sociais com contratos de milhões, como é o caso dessa... Bilhões, né? São mais de 2 bilhões de reais para essa associação agir e que está condenando à morte várias pessoas. As denúncias estão aí. Nem essa associação está recebendo em dia, que é a denúncia que nós recebemos. Nós ouvimos a mãe da gestante que estava lá em sofrimento falar que só naquele dia, só naquele domingo, 6 crianças morreram. Tá aí a denúncia feita. E que o Dr. Mário Viana confirmou as denúncias, também recebeu essas denúncias, está ciente dessa situação. A pergunta que fica, do primeiro mandato até agora, já são o quê? 30 bilhões de reais que o governo do Estado do Amazonas passou para a saúde do Estado. E cadê esse resultado? Porque o que a gente denuncia aqui, dia após dia, são pessoas morrendo. Agora, mais cruel, que são crianças. Crianças não conseguem nascer. Essas crianças não estão conseguindo ter o direito de nascer pela péssima gestão de dinheiro público do governo do Estado do Amazonas. É a sentença de morte, é a certeza de uma sentença de morte do cidadão quando ele precisa da saúde pública do Estado do Amazonas. E, novamente, o que mais é preciso acontecer, quantas crianças mais precisam morrer para que a gente tenha uma intervenção
intervenção federal para que a gente tenha algum tipo de intervenção, pelo menos na saúde pública do estado do Amazonas. O que mais é preciso, o que mais essa gestão de Wilson Lima é preciso fazer? Quantas mais pessoas precisam ser sentenciadas à morte para que algum tipo de intervenção aconteça na saúde pública do estado do Amazonas? Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Nathalie Moraes. Agora 6h17 em Manaus. 18 horas. Olha, um professor foi preso acusado de abusar sexualmente de pelo menos 13 alunas. A prisão foi nesse domingo. Segundo a investigação, Carlão, os abusos aconteciam inclusive dentro da sala de aula. O caso foi na Escola Municipal de Tonantins, no interior do Amazonas. E quem traz os detalhes a respeito de mais esse absurdo é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. É isso, o professor que não teve nome divulgado, segundo a Polícia Civil do Estado, abusou de alunas entre 12 e 13 anos de idade. O delegado Ellery Aleph, que é o titular da delegacia de Tonantins, diz que o caso começou a ser investigado depois que os pais das vítimas desconfiaram do comportamento das filhas e procuraram a polícia no dia 3 de outubro. Outras alunas contaram que também eram tocadas pelo professor e ameaçadas caso resolvesse contar a situação para alguém. Com base nessas denúncias, a polícia pediu à justiça a prisão preventiva e a busca na casa ali do professor. As duas medidas foram cumpridas nesse domingo. Ao todo, 13 crianças já foram ouvidas pela polícia e relataram o mesmo comportamento do suspeito. O homem foi preso e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Eu conversei com a delegada Débora Mafra, que fez um alerta sobre crimes contra menores de idade, menores de 14 anos. Toda vez que se mantiver relação sexual com um menor de 14 anos, nós estamos na frente do crime de estupro de vulnerável. Mesmo que o menor queira ou a menor queira, menos de 14 anos está tendo estupro de vulnerável, mesmo que não tenha a penetração, que não tenha a relação completa, já está perante o crime, né, de estupro de vulnerável. Qualquer satisfação de lascívia contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Olha, e depois da prisão aí do professor de Tonantins, as investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas, e é sempre importante denunciar crimes contra crianças e adolescentes, sempre ali pelo Disque 100. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, a gente segue com o André Meirelles. Karime, parece que está com o prefeito de Manaus, é isso, Karime? Exato, Carlão, ele está agora com o prefeito de Manaus. Boa. Estão acendendo as luzes da árvore de Natal, é isso, André? Conta pra gente. Muito boa noite, Karime, Carlão, é isso mesmo. Aqui uma visita técnica, né, prefeito, aqui na Ponta Negra, orla da Ponta Negra, na zona oeste aqui da capital amazonense, para preparar para esse sonho, né, um sonho mágico de Natal. É um sonho mágico de Natal, é o slogan da nossa programação do Natal de 2025, com muitas atrações na cidade toda. Estamos aqui na Ponta Negra, onde estamos vendo aqui os primeiros testes, né, das luzes da árvore de Natal gigante que nós temos aqui. Temos duas grandes árvores, uma na bola dos cocos ali, que é uma árvore digital, e essa grande árvore aqui com um trenó em volta dela, com os presentes. A gente vai poder visitar o entorno da árvore, na verdade, a parte de dentro da árvore vai ter lá um espaço do Papai Noel, para o Papai Noel. Temos uma grande novidade aqui, que é a pista de patins de gelo com neve. Isso é um negócio bem diferenciado. As árvores vão receber ornamentos, temos o grande trenó em cima ali do anfiteatro, e sem dúvida alguma nós vamos ter um Natal mágico de sonhos aqui na cidade de Manaus, né? A gente vê sempre esses espetáculos na cidade dos outros, e agora, há 3, 4 anos, a cidade de Manaus não perde para ninguém, não, porque nós temos feito, nos esforçado bastante para poder dar à população da cidade de Manaus o Natal dos sonhos e o Natal encantado. Além que esse ano nós vamos ter a volta da balsa, né? O presépio Era exatamente isso que eu já ia perguntar, né? Não é só o Natal na Ponta Negra não, né, prefeito? Aqui é uma visita técnica hoje, mas isso é em toda a capital amazonense. O centro já está bem decorado. Se você for na Getúlio Vargas, lá no Mirante Lúcio Almeida, na Praça dos Remédios, está bem bonito. Vale a pena
vale a pena você visitar. E sábado, a partir das 19 horas, nós vamos acender todas as luzes do Natal, da árvore, nós vamos ter já funcionando ali a pista de patins de gelo, a árvore digital lá na Bola dos Cocos. Portanto, temos aqui grandes novidades. E outra, em alguns dias eu vou dar um outro presente, só que é com parceiro privado. Ainda estamos nas tratativas. Até quarta-feira eu prometo que eu falo aí para vocês, viu, Carlão e Karime, para vocês anunciarem para os ouvintes da Mix. Aproveitando aqui, vamos aguardar, hein, prefeito? Olha, o convite está feito. Próximo sábado, 19 horas, aqui na Ponta Negra. Esse grande presente que nós vamos entregar para a cidade de Natal, Natal de Sonhos, o Natal Mágico, que a gente quer convidar todos vocês. Muito obrigado. Então a gente está aqui com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, está fazendo essa visita técnica. Passa aqui da Ponta Negra, Karime, Carlão, essa árvore, né, que vai ter essa inauguração, como ele falou, agora, sábado, a partir das 7 da noite. Essa visita é para fazer os testes. Tá tudo muito bonito por aqui, tá feito aí o convite. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Para 6h22 em Manaus. 18 horas. Karime, olha que interessante. Quando você pensa num estado brasileiro com maior número de etnias, povos ou grupos indígenas no Brasil, você imagina logo o Amazonas. Claro que todo mundo pensa logo no Amazonas, né, Carlão? Olha só, Karime, segundo o censo 2022, é São Paulo. Quem diria? São Paulo é o maior estado brasileiro com números aí de etnia. Ao todo foram 271 etnias declaradas lá em Sampa. Pois é, coisas do censo de 2022. Bom, o Amazonas fica em segundo lugar, com 259 etnias. Logo depois vem a Bahia, com 233. Segundo o IBGE, o orgulho de ser indígena aumentou em 28% o número de pessoas que se declararam dos povos originários. E quem traz mais detalhes e levantamentos a respeito desses números do censo 2022 é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Carlão e ouvintes, o censo 2022 trouxe um retrato muito mais amplo e diverso dos povos indígenas no Brasil. Hoje, são 391 etnias e 295 línguas identificadas, números bem maiores do que em 2010. O salto de etnias e o aumento no número de línguas mostram que cada vez mais pessoas estão assumindo com orgulho sua identidade indígena, tanto que a população que se reconhece assim quase dobrou, passando de 896 mil para 1,7 milhão de pessoas. No caso do Amazonas, esse crescimento em uma década tem várias explicações. Primeiro, é uma região que concentra uma enorme diversidade de povos, muitos deles vivendo em terras indígenas, mas também em áreas urbanas, onde o processo de reafirmação ganhou força, como comenta o chefe de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Nogueira. A concentração de grupos étnicos na capital Manaus aponta para uma complexa dinâmica de migração e urbanização. Embora demonstre a diversidade presente nos centros urbanos, essa aglomeração levanta preocupações sobre a preservação das identidades culturais. Além disso, houve melhorias na forma como o IBGE faz a coleta de dados, permitindo captar com mais precisão um grupo que antes ficavam invisíveis. Outro fator importante são as migrações recentes, como a chegada de indígenas vindos da Venezuela e também a reorganização de subgrupos que passaram a se declarar como etnias distintas. As etnias mais populosas são os Ticuna, os Cocama e os Macuxi. Enquanto no mapa da diversidade, São Paulo aparece como o estado com o maior número de etnias, seguido por Amazonas e Bahia. Outro dado curioso é que pela primeira vez o censo permitiu que as pessoas declarassem dupla etnia, revelando como a identidade indígena pode ser múltipla e dinâmica, especialmente entre os jovens. Além do crescimento no número de etnias e línguas, os dados revelam avanços e desafios em áreas fundamentais, como alfabetização, registro civil e saneamento básico. O censo deixa claro: o Brasil indígena ainda enfrenta barreiras históricas que precisam ser superadas para garantir dignidade e cidadania plena a todos os povos. Beleza. Volto com vocês. Ok, Vanessa Lima, 6h26. 18 horas. Você era o melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia até as 7 da noite. Você pode participar e interagir com a gente aqui. O nosso WhatsApp é o 99488-7592. Anote e participe nas redes sociais. Nós estamos lá no @18 horas news. Mix. Política.
E vamos de política com Kennethson Paz e Nathalie Moraes, já aqui com a gente. Nathalie segue com a gente aqui no 18 Horas ao vivo. Nathalie, vamos lá. Aconteceu o tão aguardado encontro, a reunião do Trump com o presidente Lula. Enfim, e foi mil maravilhas, né? O Trump saiu falando que o Lula é maravilhoso, disse que a reunião foi muito boa, ligou para ele para desejar até feliz aniversário e tal. Enfim, depois de tantas coisas positivas, digamos assim, a expectativa é com tarifaço. Essa é a preocupação nossa e aqui do estado do Amazonas também, não é, Nathalie? Exatamente. Mais uma vez, boa noite para ti, Karime, Carlão, para todos os ouvintes do programa 18 Horas. A reunião foi muito boa. As palavras foram do próprio presidente aí, Donald Trump, que inclusive rasgou vários elogios aí pro Lula. Ficou até impressionado com o vigor do presidente. Ele falou, né? Não é a primeira vez aí que eles trocam esses elogios assim, mas hoje ele parabenizou aí o Lula pelos seus 80 anos, que está completando inclusive nessa segunda-feira. E aí a fala de Trump aconteceu logo depois da reunião que foi registrada nesse domingo lá na Malásia. Vale a gente reforçar que esse foi o primeiro encontro presencial dos dois presidentes depois daquela videochamada que eles fizeram algumas negociações aí sobre essa questão do tarifaço, mas agora eles tiveram realmente um encontro presencial, onde eles discutiram esse tarifaço. Inclusive, o Lula já confirmou que na próxima semana uma cúpula brasileira vai até os Estados Unidos, incluindo aí o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira e o ministro da Economia Fernando Haddad. Eles vão a Washington para realmente finalizar aí essas negociações que envolvem aí o tarifaço. E aí o Trump e o Lula demonstraram bastante otimismo e a previsão é até que na próxima semana a gente possa realmente reverter aí esse quadro. Só que, Karime, né, a gente sabe, muita gente, claro, a torcida o otimismo, a expectativa é essa, para que tudo né? se resolva, mas a gente sabe que toda essa história tem dois lados. Sim. E aí é claro que os opositores ao governo Lula fizeram muitas gracinhas, afinal de contas não teve aquela foto oficial ali onde o Lula não apareceu, e aí muita gente disse, talvez ele esteja vendendo essa história aí só para ganhar votos para 2026. Inclusive hoje até saiu pesquisa, o Lula mais uma vez saiu aí na frente, não sei se por conta do aniversário, por conta dessa do parabéns, né, do Trump, né? Exatamente, mas a verdade é que, segundo a pesquisa divulgada hoje da Paraná Pesquisas, mais uma vez o Lula liderou, inclusive num cenário onde o Bolsonaro foi colocado como o candidato ali, né, de oposição, mas a verdade é que a gente espera ter uma resposta bem positiva quanto a essa questão do tarifaço já na próxima semana, Carlão. Beleza, Nathalie, estamos aguardando sim uma coisa positiva. Ken, a eleição para a reitoria da Universidade do Estado do Amazonas está chegando e os bastidores já estão aí pegando fogo, já estão agitados. André Zogaíbe e Kátia Couceiro já sinalizam aí que vão concorrer para a reeleição. Tem mais detalhes aí pra gente, Ken? Claro, Carlão, olha só, eles são os atuais gestores, né, Carlão, como você mencionou, da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogaíbe e Kátia Couceiro. Eles já lançam nesta quarta-feira, Carlão, a chapa A Reeleição. Esse evento ele começa às 4h, com início ali com uma coletiva de imprensa, e aí depois vai ter uma apresentação oficial à comunidade acadêmica às 5h lá no Salão Efigênio Festas em Manaus. A chapa 19, com o slogan União, Ética e Ação, Juntos Podemos Mais, vai apresentar ali um plano de gestão para o biênio 2026 até 2029, além de fazer um balanço das realizações que foram feitas em relação à infraestrutura, à educação, à pesquisa, à extensão, inovação e também tecnologia, mostrando esses resultados de uma gestão que, segundo o que foi divulgado, cumpriu mais de 90% do plano de trabalho que eles tinham prometido. André Zogaíbe, ele foi aluno da primeira turma de administração da UEA e também professor efetivo desde 2008, e destacou que o seu processo de diálogo em relação à excelência, o avanço da universidade, ele tem uma trajetória que passa pela coordenação de cursos, pró-reitoria e diretoria da Amazonas Prev, sendo uma referência em gestão e valorização de servidores. Já a vice dele,
que é a Kátia Couceiro. Ela é professora doutora de medicina e reforça uma gestão um pouco mais eficiente, que depende de união, planejamento, para poder ouvir as demandas da universidade e de toda a comunidade acadêmica. Ela tem experiência em residências médicas, coordenação de internato e também lideranças sociocientíficas, tornando ali uma referência na questão de ensino e também nas pesquisas na Amazônia. E aí esse lançamento já marca ali, Carlão, o início de uma campanha que tem muitas metas para poder continuar à frente da reitoria da UEA. Importantíssima. Bacana. Universidade para todo o estado. Nathalie, vamos seguir aqui. Já estamos, como a gente fala, desde o ano passado, em 2026. Campanha eleitoral está em pleno vapor, já está nas ruas. E os políticos aqui do Amazonas, eles intensificaram, inclusive, as agendas no interior do estado, onde estão registrados mais de 1,2 milhões de eleitores. Faz muita diferença, né, Nathalie? Muita diferença, Karime. O que a gente tem observado? Nas últimas semanas, saíram aí algumas pesquisas. Muitos dos candidatos estão super bem cotados aqui na nossa capital, mas no interior muita gente nunca nem ouviu falar, a não ser que seja aqueles dinossauros da política, né, Carlão? Tem alguns aí que ainda conseguem se reeleger, mas a nova geração realmente precisa fazer esse trabalho. E aí quem já começou a ler essa cartilha foi o deputado federal Amon Mandel. Ele foi o deputado federal mais votado das últimas eleições, mas no interior muita gente não conhece o Amon. E aí ele já começou a fazer todo esse trabalho no interior, explicando como é que ele trabalha. Ele continua se apresentando como o novo, mas quem também está começando a fazer esse trabalho, inclusive existem muitas especulações que ele possa iniciar nas próximas semanas, é o Sargento Salazar. A gente ainda não tem a confirmação se ele vem para deputado estadual ou federal, ainda que ele queira vir como deputado estadual e o partido queira jogar ele para todas as situações. Inclusive ele já declarou nas redes sociais que se for para fazer oposição e derrubar o Wilson Lima, ele vem até pro Senado. Verdade, ele declarou isso nas redes sociais. Só que o partido já tem o candidato dele ao Senado, que é o capitão Alberto Neto. Então existe uma briga muito grande dentro do PL. Poderia ser 2 vagas, né? Só que a gente já vê conversas do próprio presidente do PL já com o Wilson Lima. Então é isso que está sendo entrave. O PL tá tão em guerra que a informação que eu recebi hoje, Karine, é que o Valdemar da Costa Neto tá chegando para tentar resolver essa confusão aqui no Amazonas. Mas isso daí a gente conta amanhã, porque é muita informação. É muita informação. Mas e aí quem também tá se movimentando é o Tadeu de Souza, vice-governador, uma figura que por muito tempo ficou desaparecendo, muita gente não sabe nem quem é nas ruas, mas agora tem se movimentado, inclusive hoje nas redes sociais, ele divulgou aí um balanço das ações que ele fez nos últimos dias no interior do estado, mas uma fala, Karime, que deu o que falar nesse fim de semana foi do secretário de Habitação da Gestão Municipal, o Jesus Alves. Ele foi até o município de Parintins e aí ele fez um discurso ali vendendo Davi, né? E aí ele, segundo muitas informações, ele ficou mais de 5 minutos ali falando, pregando sobre Davi, mas muita gente atribuiu aquela fala ao prefeito Davi Almeida e muita gente fala que ele deve ser mais um aí dos candidatos a deputado estadual, né, Ken? Exatamente, Mayra Dias também estava ao lado dele, já sendo ali a recepcionista de Jesus Alves, Nathalie. Então, com certeza, essa dobradinha vai acontecer nessas próximas eleições. E fazendo a campanha do Bi Garcia, ex-prefeito, marido de Mayra Dias. Ele tá sempre em todas as agendas. Bacana. Valeu, Nathalie. Olha só, quem paz as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados do núcleo 1 do caso sobre a tentativa de golpe de Estado tá com prazo aí apertado, né, Ken? Para contestar as sentenças lá do Supremo. Será que ainda dá tempo de resolver, tio? Então, Carlão, temos agora um pouco mais de aproximadamente 4 horas para terminar o prazo para entregar toda essa documentação. Os advogados do ex-presidente, bem como os outros 7 réus do núcleo 1, eles vão ter essa oportunidade de apresentarem uma nova visão sobre o que aconteceu dessa tentativa de golpe de Estado, e eles têm até às 23h59 de hoje para poder apresentar esses embargos de declarações, principal recurso cabível nessa fase, Carlão. Esse recurso ele tem como objetivo
apontar contradições ou também omissões dos votos do ministro, mas raramente modifica o resultado final. É aquilo que a gente já vinha falado anteriormente aqui no 18 horas. A estratégia de defesa do Bolsonaro é tentar diminuir a pena, já que a reversão completa da condenação, que ela foi fixada em 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado, é considerada improvável. Isso por conta da condição de saúde, pela idade já que Bolsonaro tem, mas o fato é que a gente percebe que é possível sim que ele fique preso, talvez, pelo menos inicialmente, em uma unidade prisional, pode ser na Polícia Federal, pode ser na Papuda, pode ser dentro de casa também, como já está sendo mantido preso. O fato é que hoje é esse prazo final para que eles possam entregar esses embargos, mas como a gente já mencionou, dificilmente, raramente o que foi mencionado pelo STF muda o resultado das decisões. Karime Carlão. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Legal, Ken, Nathalie, agora 6h37. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, órfãos da Covid. No Amazonas, mais de 13 mil crianças e adolescentes perderam seus pais, avós ou cuidadores durante a pandemia. É nosso assunto em instantes. Mix. Legal, Karime, 6h37, é bom saber como é que é no trânsito agora. Verdade, vamos saber com o André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime Carlão, aos ouvintes. As 3 principais vias também aqui da capital amazonense, Constantino Nery, Djalma Batista e Avenida das Torres. Vamos começar falando da Avenida de Djalma Batista. Isso volta para casa, sentido centro-bairro. O trânsito tem vários pontos de lentidão, então tem que ter atenção ao trafegar por esse local. Na Avenida Constantino Nery também se repete. Bem no comecinho tem aquela folguinha, trânsito com boa fluidez, mas aí já lá pela metade, nas proximidades do shopping, do Milênio Shopping, a situação já começa a ficar complicada, começa a retenção ali no trânsito na Avenida Constantino Nery, também no sentido centro-bairro. Outra volta para casa é a Avenida Torquato Tapajós. Embora tenha muitos veículos pela via, mas dá para trafegar ali pelo local, mas claro, sempre mantendo aquela atenção no trânsito, né, Karime, Carlão? Muito obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h38. 18 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura para hoje, segunda, amanhã, terça, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira de sol brilhando forte, muito calor e temperaturas que chegaram aos 34 graus. A previsão para a noite é de céu limpo a parcialmente nublado, com baixa e quase mínima chance de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de outubro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça vai trazer mais um dia típico na Amazônia. Calor intenso e céu predominantemente ensolarado. A noite promete continuar com céu limpo, poucas nuvens e baixíssima chance de chuva. A temperatura nessa terça varia entre 26, a máxima de 33 graus, e a umidade relativa do ar fica em torno de 58 a 92%. Legal, Vanessa Lima, 6h39 agora. 18 horas. Olha só, escuta essa. Piranhas atacaram banhistas em Manacapuru, no Balneário Miriti, no interior do Amazonas. Segundo as informações gerais, ninguém ficou gravemente ferido, mas, né, Karine, assustador, né? Com certeza, Piranhas. Imagina a confusão. Segundo os relatos, as pessoas reunidas nas margens do rio estavam assim meio que assustadas, lógicos. Daí eles falaram que teve muita criança, adolescente, as famílias correndo do rio, correndo saindo da água, fora, com medo exatamente do ataque das piranhas. Os bombeiros foram chamados e prestaram socorro para as vítimas. E os ferimentos, elas tiveram ferimentos nas mãos e sangrou muito, claro, tudo isso sangra, ficou sangrando até o momento do atendimento. Olha só, depois de prestar os primeiros socorros, os bombeiros orientaram os frequentadores a evitar o trecho, e de acordo com os banhistas, os ataques aconteceram em pontos mais afastados da praia, onde o rio é mais profundo. Carlão, e os banhistas também falaram que nesse período de vazante, as piranhas se aproximam, claro, das margens, justamente para desovar. E o Corpo de Bombeiros alertou que jogar restos de comida na água pode sim atrair os peixes para a área de banho. Legal, 6h40. Mix.
Karime, voltando a falar de trânsito, segunda-feira foi marcada por vários acidentes. Olha só, um micro-ônibus ficou completamente destruído depois de pegar fogo na Avenida Rodrigo Otávio, lá no Japim, na Zona Sul, durante a madrugada, Karime. E não parou por aí, tá, Carlão? Pela manhã, 3 caminhões de diferentes portes se envolveram no acidente na Avenida do Turismo. Foi um começo de semana caótico nas ruas de Manaus, com muito trânsito e susto, claro, para quem precisou sair cedo de casa. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito das ocorrências. Então, André, pelo menos não teve vítima registrada, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, o micro-ônibus que pegou fogo pela manhã hoje na Rodrigo Otávio, ali, que fazia o transporte de trabalhadores para uma empresa no Distrito Industrial, por sorte, ninguém ficou ferido. A terceira SICOM disse que o veículo apresentou uma pane mecânica e as chamas começaram pela parte da frente. O motorista ainda tentou apagar o fogo ali com o extintor, mas não conseguiu e teve que abandonar o veículo. 7 passageiros estavam a bordo, mas todos conseguiram sair sem ferimentos. O micro-ônibus, porém, ficou totalmente consumido pelo fogo. Já na Avenida do Turismo, o acidente ali, envolvendo os 3 caminhões, deixou 2 pessoas feridas. Inclusive, a 20ª SICOM disse que o trânsito estava carregado quando esse caminhão carreta perdeu o controle dos freios e tentou jogar o veículo para o acostamento, mas acabou batendo num caminhão baú que atingiu um terceiro veículo de pequeno porte. O motorista e o passageiro ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. As vítimas foram levadas para o Hospital 28 de Agosto e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados para controlar o trânsito ali na Avenida do Turismo, que naquele momento a via ficou parcialmente bloqueada. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, agora 6h42, boa noite. 18 horas. Olha só, os números da pandemia continuam a chocar. Agora um estudo feito por pesquisadores do Brasil, Inglaterra e Estados Unidos revela que o Amazonas, mais de 13 mil crianças e adolescentes perderam seus pais, avós ou cuidadores. Enquanto que essas crianças estavam ficando órfãs, Carlão, o que aconteceu no estado do Amazonas? A população viu o governo do estado comprar ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinhos. Enquanto isso, crianças e adolescentes ficavam órfãs. Quem traz mais detalhes a respeito desse levantamento é o repórter Kenneth Paz. Boa noite mais uma vez, Kenneth. Então, no ranking nacional, inclusive, o Amazonas teve uma das maiores taxas de orfandade, de crianças que ficaram órfãs do país, com mais de 17 casos a cada 1.000 crianças. É isso, Kenneth. Boa noite mais uma vez. Exatamente, Karime Leão. Muito boa noite novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. De fato, o Amazonas, ele amargou esses números terríveis, gente? Mais de 13 mil crianças e adolescentes que perderam os pais e 8.620 que perderam avós ou outros responsáveis, o que totalizou 13.840 crianças afetadas. Gente, esses impactos, Karime e Carlão, antes de a gente falar sobre esses dados nacionais, para a gente avaliar como é que foi o cenário amazonense, o quanto foi prejudicial para o estado do Amazonas, a gente vai ouvir agora a psicóloga Damiana Costa, ela que traz para a gente detalhes a respeito sobre como é que fica o psicológico dessas crianças quando perdem os seus entes queridos, aquelas pessoas que são referências, aquelas pessoas que fazem a proteção, quais são os impactos emocionais. Vamos ouvir agora a psicóloga. O vínculo entre a criança e o seu cuidador principal é essencial para garantir segurança, para garantir proteção, estabilidade emocional. E quando esse vínculo é interrompido, a criança pode vivenciar reações de ansiedade, de medo, repressão comportamental, depressão ou mesmo dificuldade para confiar em novas figuras de cuidado. Agora você pode imaginar, você que passou também por uma pandemia da Covid-19, Imagina. Todos nós perdemos alguém especial, alguém que fez diferença em nossas vidas e que hoje faz muita falta. Para crianças e adolescentes que dependiam exclusivamente daquela pessoa para conseguir sobreviver, de fato isso pode ser ainda mais prejudicial. Se a gente falar em relação ao Brasil, os números em relação ao Brasil, o cenário ele foi bastante grave. 700 mil mortes diretas foram registradas e 284 mil crianças e adolescentes perderam os pais ou cuidadores. Desse total,
total, 149 mil perderam um ou ambos os pais, gente. Esses números são, de fato, bastante terríveis. Aqui no estado do Amazonas, a taxa foi muito grande, a situação foi agravada, 20 mil pessoas perderam ali os pais, pelo menos um daqueles pais, 24,5 mil perderam os avós ou até mesmo parentes mais velhos. Então, de fato, são mais de 44 mil órfãos relacionado a todas essas causas divulgadas por esse estudo. E, de fato, esse estudo foi desenvolvido pelo Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, e destacaram ali esses números que são bastante tristes, que atingiram as famílias daqui do nosso estado do Amazonas. E sobre exatamente isso, Karime e Carlão, a gente entrou em contato com o Géser Orellana, ele que é epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, esteve com a gente acompanhando detalhes da pandemia, conversou com a gente durante todo esse período. Ele vivenciou também esse outro lado, da parte da saúde, dos profissionais da saúde, o quanto isso foi prejudicial para a nossa população. E ele trouxe pra gente uma reflexão sobre esse período e principalmente essas crianças que estão órfãs hoje por conta de imprudências durante a pandemia. Vamos ouvir agora Géser Orellana. Bom, praticamente 5 anos depois do início da pandemia de Covid-19, não temos mais dúvidas de que o estado do Amazonas foi utilizado como uma espécie de laboratório a céu aberto por uma gestão do governador Wilson Lima, que ceifou milhares de vidas de forma evitável. É sem dúvida, né, uma das maiores crueldades que nós já vimos em termos de gestão sanitária na história do Brasil, né? E infelizmente esses crimes sanitários permanecem impunes, mas nós ainda temos vítimas vivas que estão sofrendo e continuarão sofrendo dessas consequências negativas, né, da má gestão, da gestão irresponsável da epidemia de Covid-19, né? Bebês recém-nascidos que hoje são crianças que estão em idade escolar, sabe Deus como, em que condições e qual será o futuro delas, né? Então, é algo que nós precisamos pensar como uma gestão desastrosa e que precisa ser punida de forma exemplar para que isso nunca mais se repita na história do Amazonas e do Brasil. Infelizmente, ainda não tivemos um resultado favorável em relação a esse tema, porque 5 anos depois, o governo do Amazonas, Wilson Lima, ele ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo descaso ali envolvendo a compra de ventiladores pulmonares superfaturados, considerados inúteis durante o período da pandemia da Covid-19. Essa denúncia aponta que cada um desses equipamentos custaram R$110 mil cada um deles, e o preço de mercado era de apenas R$17 mil, gerando prejuízo de mais de R$2 milhões. Infelizmente, ainda não tivemos uma resposta favorável, já se passaram todos esses anos e o governador Wilson Lima ainda não foi julgado por esse caso, Karime Carlão. O que deixa a população ainda mais revoltada e incrédula, infelizmente, com a lentidão da justiça, que seja julgado, que os responsáveis sejam sim punidos, mas é preciso que haja sim um julgamento, é preciso que a justiça dê essa resposta para a sociedade. A gente acabou de falar aqui de mais um capítulo terrível da gestão de Wilson Lima durante a pandemia, que são esses órfãos, essas crianças que ficaram sem pai nem mãe. E temos aí também a fala do epidemiologista Géser Orellana, que foi o epidemiologista da Fiocruz que acompanhou a pandemia no estado do Amazonas, deu entrevistas para o mundo inteiro, porque ninguém estava acreditando do que estava acontecendo aqui no estado do Amazonas, por que de tantas mortes, o porquê que o cenário aqui foi muito pior. E ele falou pra gente a completa falta, a má gestão do governo de Wilson Lima. Ou seja, continuamos aguardando, vamos esperar que a justiça seja feita e que esse processo vá e relate, realmente aponte os responsáveis. Muito obrigada pelas informações, Kennedy Paz. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar, depois da reunião entre Lula e Trump, fechou em queda de 0,42%, cotado aos R$ 5,37. O euro fechou em queda de 0,28% aos R$ 6,25, e o Bitcoin fechou em alta de 0,82% aos R$ 616.834. E também como resultado da reunião de Lula e Trump, o Bovespa bateu novo patamar recorde. Fechou com saldo positivo de 0,55% aos 146.960 pontos. E levantamento da Nexus revela que 4 em cada 10 consumidores já desistiram de compras internacionais pela internet por causa do imposto de importação, a famosa taxa das blusinhas. E a pesquisa ouviu pouco mais de 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre 10 e 15 de outubro nas unidades da Federação 6,51. Mix. Essa é uma nova pesquisa da Amazon Wonderworld. Confirma o que nós já sabemos. O crime organizado domina boa parte da região, atravessando fronteiras e ameaçando comunidades inteiras. Carlão, a repórter Odiné Araújo está com esse levantamento e traz pra gente os detalhes. Odiné, então, a pesquisa aponta que 67% dos municípios aqui da Amazônia têm a presença de facções criminosas. Esse percentual é assustador, não é? Sim, assustador, porque se analisarmos que nos 6 países que integram a Amazônia, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e a Venezuela, existem 987 municípios amazônicos e desse total, 662 municípios enfrentam a presença de facções criminosas e grupos armados. É isso que aponta a pesquisa feita em parceria por jornalistas investigadores de vários países. Ainda conforme a pesquisa, além da presença dessas facções em 67% dos municípios da Amazônia, em muitos deles, os grupos criminosos viraram autoridade local. Ainda segundo o levantamento, mais de 200 cidades amazônicas têm a atuação de 2 ou mais facções rivais, o que aumenta os riscos para a população que vive no meio desse conflito. Para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, as organizações criminosas estão se impondo à dinâmica social e econômica dos municípios, principalmente porque os governadores dos estados não cooperam com a União com medo de perder poder político. Prova disso está em uma proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, em que os governadores são convidados a cooperarem com a União no enfrentamento do crime organizado, mas nem todos os governadores aceitaram a proposta, como explica o professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento. Infelizmente, pelo menos 10 dos 27 governadores estão se recusando a discutir a proposta. Mas o mais grave é que eles se recusam a discutir a proposta sem apresentar uma contraproposta. Eles só dizem que não querem conversar sobre uma cooperação porque eles estão cuidando do problema deles, né? O governador Wilson Lima é um deles. Diz, não, eu não preciso fazer parte de uma cooperação com o governo federal, porque nós estamos enfrentando o crime do nosso modo aqui em Manaus. Bom, todo manauara, todo amazonense sabe o quanto que nós somos hoje reféns das organizações criminosas, porque o governo do estado é absolutamente ausente do enfrentamento do crime. E em meio a essa guerra de vaidades e poder entre governadores e o governo federal, as facções tomam conta dos municípios. As 2 maiores facções do Brasil, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, já ultrapassaram fronteiras, controlando rotas de tráfico e usando portos brasileiros como centros de exportação de drogas para a Europa, África e Ásia. Em cidades como Manaus e Belém, as organizações atuam em conjunto com redes internacionais de tráfico e até de mineração ilegal de ouro, movimentando bilhões de dólares. Ainda conforme a avaliação do cientista social, o professor universitário Luiz Antônio Nascimento, se na capital a insegurança já é grande, imagina no interior do estado. Porque esse problema se torna ainda mais grave no interior. Na capital, você ainda tem uma máquina pública, você tem um corpo policial
que consegue, de alguma maneira, fazer algum tipo de enfrentamento do crime organizado. Nas cidades do interior, os moradores da cidade sabem do que eu estou falando, eles ficam completamente reféns das organizações criminosas. E essa presença tem se espraiado, inclusive nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades rurais. E o governador do Amazonas fica fazendo de contas que ele está fazendo segurança pública, e não está. Ainda conforme o relatório, a violência e o avanço das facções estão ligados à destruição ambiental. O estudo foi divulgado às vésperas da COP30, que será realizada em Belém no mês que vem, e faz um alerta: sem enfrentar o poder do crime organizado, não há como proteger a Amazônia. Sem dúvida. Volto com vocês. Beleza, Odinei Araújo, 6h56. Olha, Karime ouvintes, o domingo foi de provas para os estudantes do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas aplicou o Sistema de Ingresso Seriado 2025, o conhecido SIS, em Manaus e em outros 61 municípios do interior. Carlão, e hoje teve a prova do vestibular 2025, acesso 2026. No primeiro dia, os candidatos fizeram avaliações de conhecimentos gerais. Vanessa Lima conta pra gente a expectativa para o vestibular e como foi esse domingo de prova. Então, Vanessa, teve muita falta, né? Mais de 12% dos alunos não foram. O que aconteceu para esse alto índice de ausência? Boa noite, Vanessa. Ontem foi dia de SIS e hoje é de vestibular, Karime, Carlão e ouvintes. Milhares de jovens espalhados por Manaus e pelo interior do estado disputaram uma vaga no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. O SIS 2025 movimentou mais de 48 mil inscritos, mas quase 6 mil candidatos acabaram não comparecendo. Foram exatamente 5.983 ausências. Ainda assim, o clima foi de grande expectativa, já que estavam em jogo 2.254 vagas, divididas entre a capital e o interior. As provas aconteceram em 167 locais, sendo 76 em Manaus e 91 nos municípios do interior, reunindo candidatos das 3 etapas do sistema. E olha só, nessa edição, a UEA bateu recorde de inscrições da última década, somando quase 84 mil concorrentes entre os SIS e vestibular. Entre os cursos mais disputados, além dos tradicionais como Medicina e Direito, chamou a atenção a novidade, o bacharelado em Inteligência Artificial, com 60 vagas distribuídas em 2 municípios, como comenta o pró-reitor de interiorização da UEA, Valber Martins. Como esse ano nós temos uma novidade, que é o curso de bacharelado em Inteligência Artificial, ofertado para 2 cursos, 2 municípios do interior, Itacoatiara e Parintins, cada um contemplado com 30 vagas, o que demonstra, mais uma vez, que a Universidade do Estado do Amazonas anda em consonância com a realidade educacional nos dias de hoje, sempre atenta para as novidades. O clima nos locais de prova foi de nervosismo, mas também de muito apoio. Estudantes veteranos recepcionavam os candidatos com água, canetas e palavras de incentivo. E quanto ao índice de ausência no SIS 2025, não existe um único motivo específico, mas alguns fatores ajudam a explicar. Por exemplo, houve casos de candidatos que não conseguiram fazer a prova por problemas de documentação. E quando olhamos o histórico, percebemos que a taxa de faltas varia bastante a cada edição. Em 2024, por exemplo, ela foi ainda maior, ultrapassando os 24%. Quanto aos resultados, o diretor de comissão da UEA, Jonas Oliveira, explica como vão ser as fases. E aí a gente vai dividir esses resultados em algumas fases. Primeiro, o gabarito. O gabarito sai no dia 29. E aí junto com as provas. Por quê? Porque nenhum candidato sai com prova. Nenhum candidato sai com prova. É o praxe hoje já nos certames, são 3 horas de prova, onde aí você pode sair. A partir disso, você sai, mas sem levar caderno de prova. No dia 29, sai tudo. Cadernos de prova e também vão sair os gabaritos para que possa ser feita a identificação. Então aí na sequência vai saindo tudo direitinho. A
Apesar das ausências, o que se viu nesse domingo foi a determinação de milhares de jovens que enfrentaram filas, ansiedade e até dificuldades pessoais para disputar uma vaga na universidade. Até lá, fica a certeza: cada candidato que compareceu já deu um passo importante em direção ao sonho de transformar sua vida por meio do conhecimento. Volto com vocês. Vanessa Lima. 18 horas. Carimilhão, é tudo ou nada agora, hein? O Atlético e o Amazonas se enfrentam hoje, às 8h30 da noite, na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Exatamente. O Furacão vem na 7ª posição com 50 pontos, a 4 do Remo, o último time dentro do G4. Já a Onça Pintada na 19ª colocação com 32 pontos. Ainda sonha com acesso e precisa vencer para continuar na briga. Pelas emoções da Série A, o domingo foi agitado. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate sem gols no Allianz Parque, em jogo cheio de polêmicas, expulsão, vários cartões e um gol anulado. Bom, mesmo com isso tudo, o Verdão de Abel Ferreira segue líder, isolado do campeonato com 62 pontos. Já o Cruzeiro, de seu lado, continua firme na 3ª posição com 57. E o Vascão? O Vascão fez bonito, Carlão, fez bonito, viu? Goleou o Bragantino por 3-0 em Bragança Paulista e pela 30ª rodada do Brasileirão. A galera do Vasco tá animada. Karime, vamos dar aquele giro final no trânsito, não é isso? Vamos lá, André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Olha, Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, do trecho de quem vem ali da Avenida São Jorge, próximo ao DB e Nova Era, trânsito carregado e lento para quem segue no cruzamento com a Avenida Brasil. E falando nela, ali no sentido também centro-bairro, nesse trecho perto do conjunto Ayapuá, tem trânsito carregado e com retenção pelo local. Karine, Carlão, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma nova pesquisa da Amazon Underworld aponta que a Amazônia tem se tornado um território cada vez mais hostil para seus habitantes. A entidade é uma aliança transfronteiriça e jornalistas e investigadores criminais. A pesquisa diz que pelo menos 662 de um total de 987 municípios na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela sofrem com a presença de facções criminosas e grupos armados. Isso significa uma presença do crime organizado em pelo menos 67% dos municípios da região. E o Amazonas está no centro dessa situação gravíssima, com a maior área tomada pelas gangues criminosas. E informa o que já é sabido por aqui: as taxas de homicídio na Amazônia excedem muitos a média regional. O estudo chama a atenção para o fato de que as funções corromperam instituições e diz que a Amazônia está enfrentando um teste feroz e precisa de cooperação transnacional urgente para combater as redes de crime organizado. A informação deveria merecer pelo menos uma resposta das autoridades, mas parece que o assunto está passando ao largo das prioridades do mundo político, e isso é claro que não é nada bom. 18 horas. 7h03. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.